gonorreia, tá bom? A gonorreia, como a sífilis não é para ser, também não é uma doença normalmente da cavidade oral, tá certo? Ela é uma doença sexualmente transmissível causada pela Neisseria gonorreia, um nomezinho em latim que já diz tudo, tá bom? Normalmente, o que é que tem de tão diferente na gonorreia dentro da cavidade oral? Ela apresenta, pessoal, uma secreção purulenta significativa. E aí, vamos lá. Quando eu penso na cavidade oral em secreção purulenta, invariavelmente minha cabeça sempre vai pensar em uma infecção odontogênica, tá? Então, primeiro de tudo, por quê? Porque é o mais comum. Então, de todos os abscessos, de todas as secreções purulentas que podem existir dentro da cavidade oral, normalmente eu vou ter alguma doença dentária, uma cárie, por exemplo, e aí essa cárie que evoluiu para uma pulpite e ela lesou a polpa, e aí acabou gerando um abscesso. Quando você tem secreção purulenta de origem não odontogênica, ou seja, não tem nenhum dente cariado, faço o teste de vitalidade nos dentes, todos respondem bem, eu já tenho que me atentar a alguma outra situação, tá bom? A gonorreia, ela também pode ter uma manifestação orofaringiana, e aí ela é mais profunda dentro da cavidade oral, tá certo? As lesões detectadas na região anterior da cavidade oral, normalmente são áreas de infecção eritematosas. Quando eu falo em eritematose, eu sempre lembro do avermelhado. Pustulares, pústulas com presença de pus, elas podem também ser erosivas ou ulceradas, ou seja, é uma grande gama de manifestações clínicas, tá bom? E às vezes, pessoal, ela pode lembrar a gengivite ulcerativa necrosante, ou GUM. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou falar inclusive dela quando eu for falar de infecção por HIV. Então, o paciente, na região posterior, fica com um aspecto que nem esse. Sabe o que é que lembra muito também, pessoal? Infecção por candidíase. Chega a lembrar bastante, tá? E na região anterior, ó, o que é que acontece? Você tem a presença dessa situação, dessa manifestação. Rafael, mas é igual a uma periodontite? Pois é. Mas aí o que é que você tem que tentar se apegar? A periodontite, ela é uma evolução da gengivite. A periodontite é caracterizada pela presença de bolsas periodontais, de má higiene oral. Então, não necessariamente o paciente que tem gonorreia, a manifestação oral da gonorreia, ele tem uma má higiene oral. Às vezes ele pode escovar o dente dele perfeitamente e mesmo assim está com uma situação que nem essa. Então, pode ocorrer sim uma manifestação que nem essa. Claro que o diagnóstico é muito, mas muito mais difícil de você dar, tá bom? Então, é complicadíssimo você chegar ao diagnóstico de uma gonorreia por uma situação que nem essa. Normalmente, a infecção, ela tem um curso rápido, tá? Principalmente quando ela é tratada com antibiótico ideal. Então, o paciente que ele tem esse tipo de situação, clinicamente, não dá para eu olhar e, meu Deus, eu vou olhar isso aqui com certeza é uma gonorreia, tá? Vai ser bem complicado, por isso que ela é bem curta. Então, ela pode se apresentar manifestações clínicas assim. Muitas vezes, o paciente ele nem procura o cirurgião dentista. Por quê? Porque a infecção, ela se dissemina, ela se resolve de maneira rápida. 8, 9 dias, o paciente está bom. Então, pensa depois que não foi nada tão específico, tá certo? Então, só para que vocês saibam que ela pode acontecer assim. Outra tão importante quanto a sífilis, não pelas manifestações orais, tuberculose nem de longe, tá certo? Tem tanta manifestação oral quanto a sífilis. Porém, por ser uma doença bem importante, quantas e quantas vezes a gente já não ouviu falar, a gente não já estudou, desde a literatura daquele pessoal que era boêmio, né? Então, de vez em quando aparecia um autor muito famoso, um cantor muito famoso, e aí sempre quando a gente ia falar isso, a gente escutava isso nas aulas de português, nas aulas de história, dizia assim, olha, mas ele era muito boêmio. Por quê, pessoal? A tuberculose é uma doença que é realmente, que tem essa característica de manifestação nesse tipo de paciente, tá bom? Uma doença infecciosa crônica, causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Então, não esqueçam que a gente está tratando ainda das infecções bacterianas, tá? Por todo mundo, veja aqui, dado importante, pessoal, 1/3 da população mundial pode estar infectada. Então, veja, você pode estar infectado com a tuberculose, mas não necessariamente você tem a doença ativa, certo? Poucas pessoas, uma grande minoria, que vai evoluir para uma doença ativa.
Ah, professor, e quando é que eu evoluo para essa doença ativa? Quando eu tenho uma baixa imunológica significativa. Então, por exemplo, a baixa imunológica clássica que a gente tem, um paciente com HIV, por exemplo, ele manifesta-se mais a tuberculose. Um paciente que bebe muito, um paciente que é muito boêmio, que vira a madrugada tomando uma, né, quase um estudante de odontologia, ele vai também ter mais propensão à manifestação clínica da doença. Estima-se que há por ano 9 milhões de casos, tá certo? E estima-se que quase 2 milhões de óbitos ocorram anualmente devido à tuberculose. Ah, professor, tanta gente assim, pessoal, tá? Muita gente ainda morre de tuberculose, principalmente nos países subdesenvolvidos, tá? O Mycobacterium tuberculosis também é conhecido como bacilo de Koch. Então, o que é que o pessoal faz muito de pegadinha nas provas? Usa essa denominação, bacilo de Koch, né, uma homenagem ao cientista que descobriu, e aí coloca lá e a pessoa às vezes fica muito perdida, tá certo? Então, quando a gente fala de tuberculose, não sei se a primeira coisa que vem à mente de vocês é aquela tosse seca, tá bom? Então, normalmente, a tuberculose primária, né, a primeira manifestação dela, ocorre em indivíduos não expostos previamente ao micro-organismo, ou seja, é a primeira vez que a pessoa teve contato com o bacilo de Koch, tá? Ela é resultado da disseminação direta de pessoa para pessoa. Então, eu estou aqui, começo a tossir, as minhas gotículas de saliva, né, vão para outra pessoa, parece muito a tal da coronavírus, que a gente tanto fala, e aí, através dessas gotículas de saliva, pela respiração, você acaba pegando a doença, tá bom? Então, na maioria dos indivíduos, a infecção primária resulta apenas na formação de um nódulo fibrocalcificado. Quantas e quantas vezes a gente já não viu aquela cena clássica do médico colocando uma radiografia de pulmão no negatoscópio, e aí ele vê umas áreas radiopacas, e essas áreas radiopacas, pessoal, são justamente esses nódulos fibrocalcificados. É isso que o médico quer ver quando ele pede a radiografia de pulmão, né, um PA de tórax, do paciente com suspeita de tuberculose. Se existe esse nódulo fibrocalcificado, ele ajuda no diagnóstico. Então, professor, é um nódulo fibrocalcificado. Se ele for só fibroso, ele se inicia como tecido mole. Se ele é fibrocalcificado, ele vai progredindo. Então, ele começa fibroso, como tecido mole, porque é um nódulo, e vai calcificando. Se é tecido mole na radiografia, no início eu vejo ele radiolúcido, conforme ele for calcificando, eu vejo ele radiopaco, tá? Por que normalmente se encontra mais nódulos radiopacos? Porque os pacientes, eles deixam para procurar ajuda, normalmente quando estão em um estado mais avançado da doença, tá bom? Mas aqui, uma fase inicial, por exemplo, onde tem um nódulo radiolúcido ainda, tá? Os micro-organismos vivos, eles podem estar presentes nesses nódulos. Então, vamos lá, eu tenho um nódulozinho e dentro do nódulo eu tenho um monte de bactéria, tá certo? Apenas 5 a 10% dos pacientes com essa tuberculose, eles vão evoluir para infecção ativa. Então, 5 a 10% vão ter tuberculose secundária, tá? E quase sempre, pessoal, quase sempre, para não dizer sempre, eu tenho uma imunossupressão envolvida. Então, vamos de novo no curso natural da doença. Eu tenho uma situação de um paciente sadio, eu tenho a inoculação e a tuberculose primária, e 5 a 10% apenas evolui para a fase clínica da doença, que é a tuberculose secundária, tá? Diabetes, medicamentos imunossupressores, idade avançada, pobreza, condições de vida superpovoadas, como na Índia, aquela superpopulação sem saneamento básico, a imunidade do paciente lá embaixo, tá bom? O HIV, vocês sempre vão ver, uma das maiores causas de morte de paciente com HIV, pessoal, é justamente a tuberculose, tá bom? Prevalência ativa em pacientes com HIV é quase 100 vezes maior do que o documentado na população em geral. Então, vejam o quanto. Se um terço da população está contaminada, se aquele cara teve o azar de ser contaminado com a tuberculose, com HIV, pode ser, muitas vezes, uma combinação mortal, tá bom? A primária, que é aquela inoculação inicial, normalmente ela é assintomática. Já a secundária, pessoal, que fica ali localizado no pulmão, só que ela é do pulmão e pode ir para outras áreas. Aí que entra a cavidade oral, tá certo? Porque são sítios diferentes do pulmão, apesar de ser raro, pode acontecer. Então, na fase secundária, eu tenho tosse crônica, tosse com sangue, tem aquela cena clássica de filme também, né, de novela, quando o cara tosse, ele tem um paninho tossindo, principalmente naquelas novelas e filmes de época, quando ele olha para o paninho, tá sangrando, né? Então, aquilo nunca é bom sinal, tá? Suor noturno é uma característica bem evidente, o cansaço,
falta de apetite, dor no peito, perda de peso, tá certo? Então, se você juntar tudo isso, pessoal, não é sintoma pré-prova não, tá? Quando vocês ficam meio desesperados. Isso tudo pode ser tuberculose também, tá bom? Então, qualquer sistema orgânico, ele pode ser afetado. Por quê? Porque, incluindo o sistema linfático, porque ele se dissemina, pessoal. Ele se espalha, a tuberculose extrapulmonar, ela pode se espalhar pelo organismo todo. Então, eu tenho ação da tuberculose no sistema nervoso central, sistema linfático, na pleura, na doença, na coluna lombar, no sistema urinário. Então, vários locais eu posso ter, tá bom? Os mais envolvidos na região de cabeça e pescoço, que é o que importa pra gente, é linfonodo cervical, e aí volta para aquele velho exame de palpar os linfonodos, tá bom? Seguido pela laringe e pelo ouvido médio, tá bom? Cavidade nasal, nasofaringe, dentro da cavidade oral, glândula parótida, esôfago, são locais mais raros, porém que podem acontecer, tá bom? Então, vamos aqui para algumas manifestações orais que são difíceis de diagnóstico, tá? Elas são raras de acontecer, muito raras, porém, não diminui a importância dessa doença, principalmente em provas relacionadas à área de saúde pública. Então, você que quer estudar saúde coletiva, que quer ser um epidemiologista, vai trabalhar com saúde pública, pode ter certeza que você, por quê? Porque essa é uma doença de notificação compulsória, tá bom? Tem que notificar quando a pessoa tem. Elas são raras, tá certo? Com a maioria dos casos apresentando-se como uma úlcera crônica e geralmente indolor. E aí começa a ficar um pouquinho aperreado, pessoal. Úlcera crônica. Veja, quantas e quantas lesões eu já mostrei que se manifestam por úlcera. Uma úlcera traumática, quando o paciente morde o local. A sífilis do cancro, que é uma úlcera meio indolor, como essa da tuberculose. Então, aqui começa a se confundir. Então, aqui, ó, eu tenho duas manifestações clínicas de úlceras que podem acontecer, tá bom? Menos frequente, elas vão incluir áreas nodulares, granulares ou, raramente, áreas leucoplásicas firmes, ou seja, uma lesão de tuberculose esbranquiçada, e aí eu já falei para vocês N vezes que tudo que é branco tem que se diferenciar da leucoplasia, tá bom? Quando a tuberculose oral primária está presente, pode envolver gengiva, fundo de vestíbulo, áreas de inflamação adjacentes aos dentes, tá? Ou então, quando eu tirei um dente. Então, algumas outras manifestações podem ser assim, ó. Pessoal, parece ou não parece uma área de infecção? Olha como parece uma área de leucoplasia. Então, claro que se eu coloco isso no cineminha para vocês, lembra que eu falei da prova do cineminha? Se eu coloco isso no cineminha para vocês, é covardia minha colocar uma manifestação, uma lesão que nem essa, sem nenhum dado clínico do paciente. Então, eu tenho que explicar que esse paciente ele procurou a unidade de saúde com suor noturno, com cansaço, com perda de apetite, tossindo bastante, com tosse com sangue, né? Ele foi fazer uma avaliação médica, o médico, ao fazer a avaliação da cavidade oral, percebeu uma manifestação, uma diferenciação oral dessa maneira ou dessa maneira, ó, veja que é uma lesão ulcerada. Essas lesões ulceradas, pessoal, elas são muito similares a lesões de câncer também, tá? Às vezes, quando você olha assim, poxa, será que o paciente não está com câncer? E aí você tem que analisar até a história pregressa do paciente, para saber se ele não é um fumante, para saber se ele não é um alcoólatra. Então, às vezes, esse diagnóstico clínico, ele fica difícil, tá bom? Ó, mais manifestações, como de forma ulcerada. Então, isso parece com várias outras coisas que eu mostrei aqui para vocês. E realmente dar esse diagnóstico assim, só olhando pela foto, é complicado, tá bom? Ó, as lesões orais da tuberculose secundária são observadas com maior frequência na língua, seguida pelos lábios, ó. Então, uma lesão como essa, ela parece uma úlcera, parece leucoplásica. Aqui eu já tenho uma lesão hiperplásica, ó, um crescimento entremeado com áreas de úlcera, áreas de erosão. Professor, essa úlcera dói? Não, essa úlcera é mais indolor, pessoal. Apesar dela ter uma perca de conjuntivo, mas a infecção bacteriana faz com que ela não doe tanto, não vá doer tanto, tá bom? As lesões orais primárias costumam estar associadas ao aumento de linfonodo. O aumento de linfonodo é algo muito prático, pessoal. Ó, um aumento de linfonodo, aqui, ó, bem palpável. Um aumento de linfonodo com processo infeccioso associado. Então, vamos lá. Toda vez que o linfonodo tiver aumentado, pessoal, isso denota uma manifestação sistêmica. Por quê? Porque é uma doença que está se manifestando muitas vezes a partir da cavidade oral e ela está buscando se disseminar. Então, não é incomum, por exemplo, que eu tenha uma gripe muito forte e alguns linfonodos meus
pessoal chama de linfonodo infartado, fiquem doloridos, tá bom? Uma lesão de câncer, eu tenho um câncer na boca, na língua, e ele vai tentar se metastatizar, ele vai tentar se espalhar pelo meu corpo. Como ele vai fazer isso? Como é possível fazer isso, pessoal? Através da cadeia de linfonodos. Então, quando eu palpo esses linfonodos, professor, mas todos os pacientes que eu palpei até hoje na clínica, porque tem lá na anamnese dizendo para palpar os linfonodos, eu nunca achei nada, graças a Deus. Quer dizer que você nunca encontrou nenhuma doença disseminada naqueles pacientes. Mas vai chegar o dia em que vocês vão encontrar, tá certo? Ó, na radiografia panorâmica, dá para ver aqueles nódulos fibrocalcificados. Vejam como esse nódulo é mais antigo, ele já está mais calcificado. Ele é totalmente diferente desse nódulozinho, tá? Que eu tinha lá no pulmão, tá bom? Como é que eu faço o diagnóstico da tuberculose? Isso é muito importante, pessoal. Cai muito em prova, é muito quem avisa amigo é, tá? Ele pode ser clínico, que é considerado, né? Pode ser considerado na impossibilidade de se comprovar a suspeita por meio de exames laboratoriais. Nem todo exame laboratorial, ele é evidente, principalmente por quê? Porque, às vezes, lembra lá que eu disse que a doença fica vários tempos na tuberculose primária, inoculado, e não tem nenhuma manifestação clínica. Então, é difícil, muitas vezes, detectar essas bactérias. Tem alguns outros exames melhores, como a baciloscopia direta. Claro que é muito melhor eu fazer um exame clínico associado a um exame complementar do que só clínico, tá? Quando você colhe as amostras, o teste rápido molecular, que detecta o DNA da bactéria, tá certo? Eu tenho a cultura também por micobactéria, eu pego um pouco da secreção e eu vejo se cresce a micobactéria naquela secreção. Posso fazer um histopatológico, como uma biópsia. Tem a adenosina deamidase também, em qual eu vou encontrar enzimas responsáveis por enzimas presentes naquela situação de manifestação da bactéria. A radiografia de tórax pode ser fundamental, enfim. Tem vários e vários exames que podem me ajudar aqui nesse diagnóstico, tá certo? Tem um bem famoso, não sei se vocês já ouviram falar, que às vezes faz bastante na unidade de saúde, que é o PPD, tá? Como é que funciona o teste PPD, pessoal? Você você inocula na pele do paciente, tá bom? Um derivadozinho cutâneo, que é o teste cutâneo da tuberculina, e aí você vai ver. Se reagir, se ele crescer, se ele ficar eritematoso, é porque você tem o anticorpo responsável por aquela proteção. Mas para você ter o anticorpo, pessoal, você precisa ter o quê? Ter tido contato com aquela bactéria. Então, esse é um teste rápido, simples, que pode sim dizer que você está com aquela tuberculose ativa, tá certo? Claro que, sem sintoma, ninguém vai fazer um PPD de graça. Ah, eu estou fazendo nada, eu vou ali fazer um PPD. Não, tá? Você deixa para fazer o teste quando realmente os sintomas começam a aparecer e você começa a suspeitar que pode ser uma tuberculose, tá bom? Tratamento, pessoal, para essa situação, você pode fazer uma prevenção, e aí todo mundo deve ter tomado a famosa BCG, né? Aquela vacinazinha que aplicam no nosso braço quando a gente é bebezinho, tá? O Mycobacterium tuberculose, ele pode sofrer mutação, então mesmo eu sendo vacinado, olha a bronca do coronavírus, se pode se tirar alguma coisa de bom, e é zero praticamente, né? Com tanta coisa que a gente sofreu, com tanto isolamento, com tantas mortes, mas atentou a gente muito à importância das vacinas. Porque a gente sabe, pessoal, que mesmo com toda a evolução, a gente tem que continuar com os cuidados. Porque mesmo vacinado, existem as mutações. Então, mesmo você que fez a prevenção com o BCG, se você pegar uma mutação dessa bactéria, você pode, sim, desenvolver a doença, tá bom? A terapia normalmente é feita com múltiplos agentes, tá? Tratamento de escolha para infecção ativa e tem tratamento também que duram vários meses ou vários anos. Então, aquele caso que eu mostrei para vocês, ó, com a manifestação oral, o paciente faz toda a antibiótico terapia direitinho, ó, todo o tratamento de base e com o passar do tempo vai resolvendo, né? Tira-se lá o dente que ficou inviável, ó. Lembra que tem tipo aquela doença periodontal, aquela lesão meio pustular, pode lembrar a gonorreia em alguns momentos, tá? Claro que você tem uma avaliação clínica melhor, e isso pode ir ajudando, tá certo? Vai ali tratando a doença. Lembrando que esses pacientes ele tem que ser monitorados por muito tempo. Por quê? Porque ele faz o tratamento, beleza, e aí a imunidade dele sobe. Se em algum momento futuro baixar a imunidade dele novamente, pode ser que ele tenha ali uma reinfecção, tá bom? Eu deixei, pessoal, para algumas doenças, uns mapas mentais, tá bom?
que aí na Sanar é bem bacana, né? Aqueles que preparam para concurso, tem concurso de residência médica e tudo. E aí, como essas doenças têm muitas, tem as manifestações clínicas médicas, e aí deixei aqui para vocês, como eu vou passar os slides, depois vocês dêem uma olhada que facilita, tá bom? Bem legal esse mapa mental, porque ajuda vocês a estudarem como é que você previne a vacina BCG, o diagnóstico, o teste de SCAR, o clínico, raio-x de tórax, teste Mantux, né, que é o PPD que eu disse, enfim, vai ajudar vocês aqui bastante no processo de estudo, tá? Eita, não olhei o chat. Pronto, o chat, né? E aí, tá tudo tranquilo? Tá todo mundo entendendo, pessoal? O pessoal deu férias hoje, né? Só tem 31 pessoas na sala. Pessoal, o famoso vou assistir o gravado depois, né? Vamos embora. Sexta-feira, né, é difícil para todos. Hanseníase, pessoal. Muitas pessoas conhecem essa doença, tá? Desde os tempos bíblicos, né? Lá na Bíblia já tem, como uma denominação bem feia, né? Que é carregada de muitas vezes de um preconceito muito forte, que é o Mycobacterium leprae, né? Causado por essa infecção. Então, muita gente conhece como essa doença como a lepra. Também, né? Deixa eu botar aqui o parênteses, também conhecido como o famoso bacilo de Hansen, tá? Também em homenagem ao cientista que identificou ele pela primeira vez. O micro-organismo, ele tem baixa infectividade, e veja, isso é importante. Por quê? Quer dizer que o micro-organismo, ele não passa de uma pessoa para outra de maneira fácil. E aí, desde os tempos da Bíblia, né, para quem já leu alguma vez, vê que esses pacientes, né, os que têm lepra, eles sofrem muito preconceito desde aquela época, por conta da manifestação clínica da doença. Ó, e mesmo quando você tem uma exposição à bactéria, raramente você vai ter a doença. 82% de todos os casos relatados atualmente, veja, no mundo inteiro, eles são observados só em países tops, pessoal, países ricos, desenvolvidos, que têm uma saúde exemplar, né, que ninguém rouba nada, é o Brasil, a Índia, a Indonésia, o Mianmar e a Nigéria, né? Só país top, meu amigo. E o Brasil, claro, que não poderia estar ali, né, contendo ironia, deixar de representar. É um dos poucos lugares do mundo onde você ainda encontra hanseníase. A ponto de, muitas vezes, o governo ter que fazer uma campanha, né, falando sobre a hanseníase em locais que a doença nem existe mais, tá bom? Como é que se dá a transmissão? Ao contrário do que muita gente pensa, porque apesar dela se manifestar na pele, né, muito forte, causa aquelas lesões na pele bem evidentes, normalmente, pessoal, essa transmissão ela se dá entre pessoas, claro, né, de pessoa para pessoa, mas como é que funciona? Uma pessoa doente que apresente a forma infectante, ela não só tem que estar contaminada, como tem que ter a forma infectante, que é a forma multibacilar, quando eu tenho múltiplos tipos de bacilos, tá bom? Estando sem tratamento, então vamos lá para a situação para a pessoa transmitir isso. É a forma multibacilar, sem tratamento, aí sim ele vai eliminar o bacilo pela via respiratória. Então, é por secreção nasal, é por tosse, por espirro. Então, como não tem uma manifestação pulmonar tão evidente, a gente acaba esquecendo muitas vezes de como essa doença ela é transmitível, tá certo? Só assim você transmite e a pessoa ainda tem que estar susceptível, ou seja, com imunidade baixa. Então, pessoal, não tem o menor problema em se conviver com pacientes com hanseníase, desde que o paciente esteja em tratamento. Então, identifiquei, tal, visualizei, o paciente tem que estar em tratamento. E aí, muitas vezes, né, como eu estava falando, o governo ele tem que fazer campanhas explicando isso, para que você diminua, inclusive, o preconceito contra esses pacientes. Então, por exemplo, por via respiratória, com convívio prolongado com o paciente, é que você vai pegar isso, tá bom? Então, tem aqui esses folderzinhos, né, do sistema de saúde, do SUS. Algumas características gerais importantes, historicamente, são notadas duas apresentações clínicas, e isso é bem importante. Eu tenho a lepra tuberculoide, isso é coisa de livro, tá, pessoal? Cuidado para não falar com o paciente nesses termos. Aqui, a lepra, nesse sentido, é por conta do nome do micro-organismo. Ela se desenvolve em pacientes com a resposta imune alta, e eu tenho a lepra lepromatosa, que é observada em pacientes com resposta imune mediada por células reduzidas, ou seja, o paciente com imunidade baixa, mais uma vez, o paciente com imunidade baixa é que vai ter manifestação clínica, tá certo? A doença ativa, ela vai progredir por vários estágios, então eu tenho a invasão, a proliferação, a ulceração e depois uma fibrose. Não sei se alguém aqui já identificou, já teve contato com algum paciente com hanseníase para identificar as lesões, principalmente em lesões mais graves, tá bom?
Período de incubação, ele pode durar 5 anos, tá certo? Para tuberculose e até 12 anos para lepromatose, pessoal. Você é infectado e 12 anos depois vai ter ali a manifestação clínica, tá certo? Como é que ela começa normalmente? Eu acho que vocês já devem ter visto isso na biologia, na época do colégio, tá? Não sei se vão lembrar. Ela se manifesta através de alguns sinais e sintomas dermatológicos. Então, é a famosa mancha branca que o paciente tem e não tem sensibilidade. Todos vocês eu acho que são muito novos, mas aí tem uma propaganda da acho que, não lembro em que ano passou, como passou, que era um casal e aí era um jantar à luz de velas. E aí, quando o casal dava as mãos, o homem, ele ficava com o braço em cima da vela, né, queimando o braço dele, e ele não sentia, e a mulher se assustava assim. Então, pode acontecer, pessoal, do paciente ficar com a área extremamente sem sensibilidade, tá bom? E aí, isso vai levar uma suspeição do diagnóstico, você vai suspeitar do diagnóstico. A sensibilidade nas lesões pode estar diminuída, ó. Você pode ter uma hipoestesia ou, inclusive, ser ausente. Então, você toca lá naquela área e o paciente não sente nada, tá bom? Às vezes, muito raramente, você pode ter uma situação contrária, uma hiperestesia, tá certo? Alterações neurológicas, quando não diagnosticadas e tratadas adequadamente, podem causar incapacidade física e pode evoluir para algumas deformidades, que eu vou já mostrar para vocês que são bem complicadinhas, tá bom? Ela se manifesta-se, além de lesões de peles, através das lesões dos nervos periféricos. Então, claro, se eu for ficar sem sentir uma parte da minha pele, se eu vou ficar sem uma sensibilidade, é porque eu tive uma lesão de pele ali, uma lesão nervosa importante, tá certo? E aí essa lesão, ela é decorrente do processo inflamatório. Como assim, Rafael? Veja, você tem um agente infeccioso causando aquilo, então você tem uma infecção. A infecção gera um processo inflamatório. E o processo inflamatório, pela localização, muitas vezes, dessas bactérias, se dá na região dos nervos periféricos. E aí o paciente, ele fica realmente com essa ausência de sensibilidade, tá? E aí eu posso ter dor, espaçamento dos nervos, tá? Perca de sensibilidade, como eu já falei, perca de força de músculo, inclusive, tá bom? Mas vamos lá para a cavidade oral. Então, poxa, como é que isso vai se manifestar na cavidade oral? E aí começa a complicar um pouquinho para a gente dar o diagnóstico. Veja, locais refrigerados pela passagem do ar parecem ser mais acometidos. Por quê? Não é transmissão respiratória, pessoal. Principalmente pacientes respiradores bucais. E aí eles respiram pela cavidade oral. É aquele paciente que tem algum distúrbio nasal, que ele, quando puxa a respiração, não funciona bem. E aí ele tem que estar todo o tempo com a boca aberta, ó, puxando o ar para ajudar a complementar aquela situação. Então, eu tenho palato duro, palato mole, a parte anterior da gengiva, tá? Língua, lábios, todas essas regiões, elas podem ter manifestação da doença, tá bom? E como é que ela se manifesta? Primeiro, através de pápulas firmes, tá? Amareladas ou vermelhas, que elas podem ser césseis ou de tamanho crescente, tá? Que normalmente o cera. Pode ser, pessoal, seguida de uma cicatrização. Então, eu tinha uma pápula aqui, que no primeiro momento o paciente não veio, e ela passa por um processo de fibrose e depois fica com esse aspecto, assim, fibrosado. Vocês vão ver, fazer a analogia bem quando eu for para a pele, para vocês entenderem, ó. Então, eu tenho a pápula. Pápulas são aquelas pequenas lesões sólidas, tá? Que se manifestam, ó, veja, sempre, quase sempre no palato. Eu posso ter um nódulo um pouco aumentado, apesar de ser mais raro, ó, mas de novo no palato a manifestação, de novo pápulas aumentadas, tá certo? Lembra bem de longe, a estomatite nicotínica, tá? Bem de longe, que é o paciente que fuma, e aí o trauma térmico causado pelo cigarro, bem de longe mesmo, ó, parece um torus aqui, vocês já conhecem, enfim. Todas essas situações são clínicas da doença, tá certo? A infecção continuada de uma área pode levar à produção de cicatriz, que é normalmente o que acontecia com aquele pessoal lá do tempo da Bíblia. Como não existia tratamento, pessoal, você tinha uma infecção continuada que progredia sempre para situações mais graves, tá? Então pode ocorrer perda completa, por exemplo, da úvula, fixação do palato mole, lesões linguais, pessoal, podem surgir também, tá bom? E aí o paciente, ó, segue para uma evolução até chegar em situações graves de deformidade da pele, tá? Lembra, ela começa como uma pápula, a pápula aqui, ó, o aumento de volumezinho aqui, ó, que vai ulcerando. Quando tem a úlcera, você tem a destruição da estrutura, que depois fibrosa. Quando fibrosa, fica endurecida.
Então, esse é um caso clássico, tá certo? De paciente que ficou com a hanseníase até o estágio final. Então, isso é incomum de acontecer. Paciente que perde a visão, perde os pelinhos da sobrancelha, dos cílios, perde tudo aqui. É só fibrose, pessoal. Se você palpar aqui o rosto desse paciente, é super endurecido, tá bom? O diagnóstico para hanseníase, sempre se pergunta diagnóstico de sífilis, sempre, que é o VDRL, nunca esqueçam daquele VDRL, pessoal, normalmente é o que mais cai. Sempre se pergunta o diagnóstico de tuberculose e sempre se pergunta o diagnóstico de hanseníase, tá certo? Ele é realizado através de um exame clínico, quando se busca sinais dermatoneurológicos. Então, o exame clínico, palpei lesões esbranquiçadas, com sensibilidade diminuída, normalmente. Eu posso também fazer uma demonstração ácido resistente, ó, com baciloscopia, para ver esses micro-organismos bem pequenos, para ver se eu acho lá aqueles bacilos. Quando a baciloscopia é positiva, você tem um diagnóstico, tá? Mas, normalmente, ó, você dá uma espetada lá, para ver se ele tem sensibilidade ou não. Como toda boa lesão causada por micro-organismo e bactéria, você trata com antibiótico-terapia, tá bom? Ela pode durar de 6 meses a 1 ano, e aí vai depender da forma clínica normalmente. Hoje, pessoal, como o diagnóstico ele é muito bacana, dificilmente, e o tratamento é eficaz, raro, muito, muito raro você ver pacientes que chegam a uma situação que nem essa. Isso normalmente é em comunidades bem distantes, onde não se tem acesso a assistência médica, tá bom? Então, não é o comum de vocês encontrarem. Também deixei um mapa mental aqui, tá bom? Sobre a hanseníase, para facilitar o próprio de você. Pessoal, vejam que propedêutica vai se acumulando semana após semana. São muitas perebinhas, são muitas lesões. Então, vou dar uma dica de ouro aqui para vocês ficarem estudando isso com frequência, tá? Pega o livrinho lá que eu passei, pega o Neville, pelo menos uma vez por semana, vai estudando as lesões, vai adiantando, vai lendo, vai comparando com os slides, vai vendo todo tipo de material que pode ajudar nisso. Porque se você deixar para acumular, professor, a gente está fazendo umas provas online, beleza, facilita, porque aí você pode pesquisar e tudo. Quando voltar para o presencial, vai complicar, meu povo, é muita coisa. E lembra que é progressivo, tá certo? Propedêutica a gente vê do 4º ao 8º, na verdade do 3º, mas comigo é do 4º ao 8º. Então, eu vou sempre agregando as coisas. Então, nada impede que no 5º e 6º período eu associe as lesões que vocês vão ver para frente a lesões que nem essas, tá bom? Tudo certo? Posso ir para infecções fúngicas? Alguma pergunta? Vocês estão aí ainda? Estão tudo tomando a cerveja e deixaram aí eu falando aqui, né? Tudo ok. Pronto, vamos embora. Infecções fúngicas. Essa aqui muito importante, galera. Por quê? Porque acontece bastante nos nossos pacientes. Por que a infecção fúngica é tão importante? Ela pode acontecer bastante, principalmente essa cidadã aqui, ó, a candidíase, também conhecido como candidose, que por muitas vezes a gente associa a candidíase normalmente vaginal, mas tem a candidíase oral, tá certo? E aí a gente vai estudar todas as manifestações dela. A candidíase, primeiro, muitas vezes ela é uma lesão branca. Tudo que é branco tem que ser diferenciado de leucoplasia, então ela é importante. Ela denota uma dificuldade imunológica do paciente, o que é uma informação importante para a gente. E o tratamento, ele costuma ser eficaz quando bem realizado. Então, a gente vai falar bastante aqui, é uma das principais. Se eu fosse escolher uma de bactéria, eu escolheria sífilis, da mais importante de todas. Se eu fosse escolher uma de fungo, com toda certeza do mundo, eu escolheria candidose, tá bom? Então, a gente vai sair agora das bactérias e vai para as infecções fúngicas. Se nas bactérias eu tratava com antibiótico, agora eu vou tratar essas lesões com antifúngicos, tá? Ele é causado pela Candida albicans. A Candida albicans, pessoal, ela apresenta o dimorfismo, tá bom? E eu vou já falar sobre esse dimorfismo, que eu tenho certeza absoluta que vocês lembram desde o tempo da biologia. Tem 2 tipos de manifestações principais, a forma de hifa e a forma de levedura. Então, dimorfismo, porque ela nem é só hifa, nem ela é só levedura. E a cândida ainda tem um plus. Às vezes existe a pseudo-hifa, que é aquela que está no meio termo entre elas, tá? Por que isso é importante? Porque vai dizer o grau de evolução daquela doença.
Isso aqui, pessoal, dá para o patologista identificar quando a gente faz os estudos específicos, quando a gente pede os exames complementares para ver. E aí, quando ele vê esse tipo de micro-organismo, é mais fácil de dar o diagnóstico e de estipular um tratamento, tá bom? Acredita-se que a forma de levedura do micro-organismo seja relativamente inócua. Então, o que é que acontece? Quando eu faço lá o meu exame e identifico só levedura, só as bolinhas, tranquilo, tá bom? Quando eu estou na forma de IFA, pessoal, normalmente eu tenho uma invasão tecidual e a presença de algum grau de sintomatologia, tá certo? Então, ela é a infecção fúngica oral mais comum em humanos, principalmente, pessoal, porque a gente tem a Candida albicans de forma nativa na nossa flora oral. Então, se eu fizer um exame aqui, em quase todos vocês vão ter a Candida albicans. Quase todos vão ter na forma de levedura, tá certo? Na forma mais inócua, e poucos terão na forma de IFA na manifestação, na penetração, a não ser que você tenha uma baixa imunológica muito grande, tá certo? Pode se apresentar de formas diversas, né? Já falei isso para vocês. Ela pode ser um componente na microflora oral normal, ó, até 50% das pessoas possuem esse micro-organismo, tranquilo. Até mais, pessoal. Em países como o nosso, como o Brasil, mais uma vez, né? Esse número ele pode ser bem maior, tá? A frequência aumenta com a idade. Quanto mais velhinho a gente vai ficando, mais aumenta a possibilidade da gente ter Candida albicans na boca. Por isso que é bem comum você ver lesão de candidíase em pacientes mais velhos. Por quê? Você vai ter uma baixa imunológica normal, que acontece com o passar do avançar da idade. Além disso, você tem a presença lá do micro-organismo, tá bom? Pelo menos 3 fatores eles estão associados. O mais importante deles, destaquem aí, super quem avisa amigo deem um print destacado, é o estado imunológico do hospedeiro. A candidíase, pessoal, para vocês terem noção, muitas vezes é o primeiro sinal clínico de um paciente com HIV. Então, o paciente que tem HIV, eu vou falar disso mais para frente, mas ele é inoculado com o vírus, ele tem uma virose na fase inicial, então ele sente uma dor na garganta, ele sente algumas ínguas, um cansaço, aquela clássica virose. E aí passa, ele fica bom. Quando ele vai começar a ter a manifestação da doença de verdade, às vezes a primeira coisa que vai aparecer é uma candidíase nele. Então o paciente ainda está totalmente saudável, assim, aparentemente não está aquele paciente magro, já desnutrido, aquele paciente já que você tem aquela complicação da doença, e aí ele é o primeiro sinal que a gente vê. Então, se você observa num paciente que não deveria ter candidíase, aquela lesão, a primeira coisa que você vai suspeitar é de uma baixa imunológica gigantesca. E essa baixa imunológica pode ser causada pelo HIV, tá bom? O ambiente da mucosa oral conta muito. Quanto mais seboso o seu paciente for, mais a chance dele ter a infecção pela cândida, tá bom? E a cepa também. É tipo a cepa do coronavírus. Quando a gente teve as mutações, a gente tem agora a cepa brasileira, que é uma cepa mais infectante e que afeta mais pacientes jovens. Na primeira leva que a gente teve do corona, não tantos pacientes jovens iam a óbito. Agora a gente vê bem pacientes bem mais jovens indo. Então, isso tudo é a mutação. Então, se eu pego uma cepa do Candida albicans que seja nojenta, mesmo que você tenha um estado imunológico bom, tá tudo legal, tudo tranquilo, você pode ter a doença, tá bom? Então, ela pode variar de um leve envolvimento superficial da mucosa, quase nada, realmente nada, a uma doença extremamente disseminada, pessoal. Tão disseminada que pode levar o paciente, às vezes, né, dependendo do estado imunológico dele, a óbito, tá? E aí, quando vocês forem lá no Neville, vocês vão ver essa tabelinha aqui, ó. Olha os tipos que eu tenho aqui de candidíase, ó. Tem uma pseudomembranosa, que é o sapinho, bem famoso, tem o eritematosa, atrofia papilar central, multifocal crônica. Como vocês já me conhecem, claro que eu não poderia passar, né, sem demonstrar todas para vocês. Então, essa parte da candidíase, ela é um pouquinho mais extensa, tá? Primeira delas, a mais famosa, é a pseudomembranosa. Pessoal, todos aqui são muito, quem avisa amigo muito destaque para todas elas, tá bom? É uma forma de infecção por cândida mais bem reconhecida. Ela é clássica, essa aqui. Muita gente chama ela de sapinho, tá bom? Ela é caracterizada, preste atenção nisso, por placas brancas aderentes na mucosa. Então, eu tenho essas plaquinhas brancas, tá? Tudo que é branco tem que ser diferenciado de leucoplasia, não esqueçam, tá? Ela lembra muito um queijo cottage, né? Para quem é mais simples assim, para quem é mais humilde, que não sabe o que é leite cottage, como eu não sei direito, que esse queijo cottage eu vou mais no leite coalhado. Aí esse eu sei, né? Quando faz coalhada lá, que deixa lá na fazenda fazendo coalhada, essas coisas, né? Cor de vó, cor de sítio, você já viu essa coalhada, então lembra muito.
Então, é uma lesãozinha, pessoal, bem característica. Ó, placas brancas, que lembram aquele resto de leite, pessoal, que fica quando você faz uma vitaminazinha, lembra. E aí, por que essa pseudomembranosa é tão importante? Porque ela é muito clássica, é a manifestação mais comum. E aí tem uma manobrazinha muito tranquila para fazer nela, que é você pegar uma gaze e esfregar a gaze naquele local. Quando você passa a gaze aqui, pessoal, as partes mais superficiais, elas se soltam. Opa, se ela se solta, é um bom sinal. Por quê? Tudo que é branco tem que ser diferenciado da leucoplasia. A leucoplasia é uma lesão pré-câncer. Se aqui tá tão diferente, se aqui é tão parecido, pessoal, mas se solta, é um bom sinal. Por quê? Porque a leucoplasia não solta, tá bom? A pseudomembranosa, ó, as placas brancas são compostas por uma massa desordenada, então aqui eu tanto tenho hifa como tenho levedura. Só que além disso eu tenho células epiteliais descamadas, tenho tecido necrótico, tá bom? Isso aqui, galera, lembra muito o que eu mostrei para vocês hoje? Muito parecido, quase idêntico. Gonorreia. Lembra muito aquela gonorreia orofaringiana, pessoal. Muito, tá? Então, cuidado nesse diagnóstico. Professor, eu posso ter os dois associados? Pode. Lembra que para manifestação clínica eu não tenho que ter uma baixa imunológica, então eu posso ter uma manifestação clínica de mais de uma doença, tá? Elas podem ser removidas pela raspagem. Veja, quando eu perguntar de candidíase, eu quero que você descreva o subtipo. A pseudomembranosa, ela é removida pela raspagem, não é só candidíase. Por quê? Porque tem outras manifestações que não são removidas, tá? A mucosa subjacente, ela pode se apresentar eritematosa ou normal. Claro que a presença de um fungo causa uma infecção, que pode gerar um processo inflamatório. Inflamação, dor, calor, rubor, edema, perda de função. Pode levar a isso, tá bom? Se o sangramento ocorrer, pessoal, provavelmente a mucosa está afetada também por outra condição. E aí eu posso ter um líquen plano, eu posso ter, por exemplo, quimio e radioterapia, meu povo. A quimio e a rádio, elas destroem gradativamente a imunidade. Por quê, Rafael? Lembra que a quimio e a rádio, elas matam células que se proliferam? Então, quando eu tenho um processo infeccioso, quando eu tenho um câncer, perdão, as células de defesa se proliferam. Com que intenção, professor? Com a intenção de matar o câncer. Então, as células de defesa são muito corajosas, pessoal. Porque o câncer, muitas vezes, é bem mais poderoso que essas células de defesa. Mas, mesmo assim, elas não deixam de se multiplicar e não deixam de tentar salvar você a todo custo. O problema é porque, para isso, ela precisa se multiplicar. E se o tratamento da quimio e da rádio é matar tudo aquilo que está se multiplicando, porque a célula maligna do câncer se multiplica muito, ela vai embora junto também, tá bom? Ela pode ser iniciada também pela exposição do paciente a antibiótico de amplo espectro. Então, vamos imaginar que o paciente teve uma infecção, sei lá, urinária, e teve que passar 20 e tantos dias tomando antibiótico. Poxa, eu tenho na cavidade oral bactérias e fungos. Se o antibiótico que eu tomei, ele matou todas as bactérias, o que é que sobra? O fungo. Então, esse fungo começa a se proliferar muito rapidamente. O fungo começa a se manifestar, a ter uma grande quantidade de fungo. E aí você pode ter uma manifestação clínica, tá bom? Então, eu tenho, por exemplo, leucemia, pacientes com leucemia, que tem baixa imunológica, o HIV também, que eu falei para vocês, tá bom? Crianças de até 2 anos de idade, pessoal, podem ter? Podem. Você tem um sistema imunológico um pouco desenvolvido. E aí, de vez em quando, pode aparecer ali uma candidíase também, tá certo? Dessa forma. Sintomas, pessoal. O paciente tem sintoma de candidíase? Não necessariamente. O que é que ele pode ter? Uma sensação de queimação. Então, eu tenho um velhinho em casa, meu vozinho, minha vozinha, que de vez em quando reclama que sente a boca arder. De vez em quando ele reclama de um gosto ruim na boca. Além da língua saborrosa, que é bem comum em pacientes idosos, façam o teste. O que é que o paciente idoso pensa? Eu uso dentadura, eu não preciso escovar a boca. Precisa, pessoal, precisa higienizar a boca, precisa higienizar a língua. Então, quem tem vozinho em casa, faça logo esse teste, dê logo essas informações para ele. Aproveite, já que vocês estão treinando aí, ajude a fazer uma escovação supervisionada, tá bom? Vejam a cavidade oral, veja se tem alguma alteração. O melhor lugar para você treinar estomatologia, meu povo, é dentro de casa. Você faz o exame de todo mundo que mora com você para saber se tem alguma lesão ou não, tá bom? Porque se tiver, você já resolve logo. Algumas vezes pode aparecer bolha, porém isso é raro, pessoal. É alguma... Dá a sensação que você tem uma bolha, mas na verdade não é, tá bom?
Caracteristicamente, as placas são distribuídas na mucosa jugal, no palato e no dorso da língua, tá? Palato, língua, mucosa jugal, todas elas podem aparecer, ó. Ó mais lesões aqui de candidíase, tá? Então, eu quero que, de longe, vocês façam o diagnóstico dessa candidíase tranquilamente, tanto pela manifestação clínica, quanto a capacidade de passar a gaze e essas lesões superficiais, elas serem removidas. Isso é a candidíase pseudomembranosa. Alguma dúvida em relação a ela, pessoal? Muito, muito, quem avisa amigo é muito importante. Importante demais. Tudo certo? Sim, não, tudo. Tá difícil aí, né, meu povo, hoje? Tá difícil. Eu vou passar uma provinha aqui para animar vocês mais tarde. Tô brincando, tô brincando. Vamos lá. Candidíase pseudomembranosa é a mais esbranquiçada. Candidíase eritematosa, ela é avermelhada, tá? Então, ela não apresenta pontos brancos da lesão ou o componente branco não é um achado proeminente. E aí, comece a ficar atento. Você pode ter aqui uma língua saborosa, tá? Isso não é candidíase, esses pontos brancos, é a língua saborosa. E aí, no meio delas, você tem uma área avermelhada. Não sei se já aconteceu com vocês, pessoal. Vou já mostrar uma situação clínica, que é quando você tem uma bordinha vermelhada na língua do nada. Sua língua está toda normal, e aí no meio da língua tem uma lesão vermelha redonda. E aí depois essa lesão desaparece. Muitas vezes você nem percebe, tá bom? Ela é mais comum que a pseudomembranosa, a eritematosa, porém a gente não vê. Porque se a nossa é vermelha, se nossa língua é vermelha, como é que você vai ver algo que já é vermelho, tá bom? Ela pode ser apresentada de diversas formas. Por exemplo, candidíase atrófica aguda, né? Ou boca ferida dolorosa. Normalmente acontece quando você usa antibióticos, tá? Usou antibiótico por algum tempo e aí aparece. Você sente uma boca meio queimada, às vezes, tá bom? Principalmente quando bebe bebida quente. Mas, em geral, essa queimação, pessoal, ela é alguma alteração que dá nas papilas, também da língua, tá certo? E aí, ó, eu tenho... Essa aqui é clássica, galera. Uma candidíase eritematosa, uma área eritematosa e uma área de prótese, tá certo? E aí você vai ter muitos fatores que podem estar associados. Por exemplo, xerostomia, o paciente tem a boca seca, extremamente seca, sem saliva, tá bom? Ela é geralmente sintomática nessa situação, porque ela fica bem, o paciente fica com um gosto desagradável, pessoal, na boca, porque não tem saliva, de maneira nenhuma. E aí ele fica com dificuldade de deglutir algumas vezes, tá bom? Algumas formas são assintomáticas, por exemplo, essa atrofia papilar central, eu vou mostrar para vocês agora, ó, não sei se vocês vão identificar, não sei se já apareceu com alguém, ó. Você tem a língua normal, ó, tá sujinha aqui, a língua não tá tão limpa, e aí, de repente, ela tá só uma área central bem eritematosa. Depois ela desaparece, depois ela cura, ó. Uma área, a língua saborosa, então cuidado, mais uma vez, para não confundir essa língua saborosa com a candidíase pseudomembranosa. Assim, estava aparecendo e depois, do nada, ela desaparece. Ou do nada, quando o paciente reclama de alguma coisa ou acha estranho isso, se é uma infecção fúngica, pessoal, passa um antifúngico que eu vou resolver. O nome disso é candidíase eritematosa e a manifestação é uma atrofia papilar central da língua, tá bom? Alguns pacientes com essa atrofia, elas podem apresentar também sinais de infecção por cândida em outras superfícies. Então, veja, a língua fica encostada muitas vezes no palato. Então, o paciente que tem a língua contaminada, quando encosta no céu da boca, no palato, passa também a manifestação para ela, tá certo? Quando você tem mais de uma área, a gente normalmente chama isso de candidíase multifocal crônica, tá? Porque ela tem vários focos, tá bom? E aí você pode ter o dorso da língua, o palato, comissura labial, entre outros locais. A lesão palatina, ela se apresenta como uma área eritematosa, que quando a língua está em repouso, que encosta lá, e aí ela fica com praticamente o desenho da língua na região, tá certo? Também é chamado de lesão beijadora, né? Paciente como se você estivesse beijando ali o palato da região. Quando está bem avermelhado, pessoal, eu posso chamar isso também de quelite angular. Acontece muito em pacientes que perdem os dentes, e aí a dimensão vertical desse paciente fica alterado, e aí começa a acumular.
sei se vocês já viram algum paciente ou algum colega ou alguém da sua família que começa a acumular um pouquinho de saliva aqui no cantinho da boca. E aí aquilo se torna uma área, ó, o pH já é alterado, se torna uma área bem favorável para a proliferação desses micro-organismos, e aí você tem um processo infeccioso, um processo inflamatório, e aí você realmente fica com a situação aqui bem sofrida, tá certo? A saliva, ela tende a se acumular nessas áreas, mantendo-a úmidas e favorecendo a infecção por fungos, tá? Então você fica com essa feridinha da boca, não sei se alguém já viu, mas é muito comum, sim, de acontecer. E aí fica indo e voltando, tá bom? Indo e voltando. Em raras situações, a candidíase mais extensa, ela pode envolver a pele, tá? Perioral. E aí o que é que acontece? O paciente fica passando a língua, às vezes, ao redor, o que favorece. Muitas vezes, pessoal, associado também com o paciente que tem algum problema, é um tipo de paciente especial, tá? Que tem algum déficit neurológico, às vezes, e ele fica com esse hábito, ele cria e ele mantém esse hábito, tá? E a gente chama isso, muitas vezes, de queilocandidose, tá? Então, é outra manifestação, sim, dela. A mais famosa de todas, candidíase eritematosa, se fosse escolher, é a famosa estomatite protética. E aí, o que acontece? O paciente, ele usa a prótese 24 horas por dia, ele não para de utilizar essa prótese dele, ele tem uma má higiene da boca, mais uma vez eu repito, ele pensa que porque não tem dente, ele não precisa higienizar a boca, e sim, ele precisa, e aí fica essa área bem avermelhada justamente na área chapeável. Então, vamos pegar aqui, ó, olha que prótese bem feita, pessoal. Essa é uma prótese no palato, né? E aí o cara, por algum motivo, porque o paciente tinha um torus, ele optou por não fazer uma prótese direito, porque uma prótese total, como vocês sabem, tem que cobrir todo o palato, né? E aí tinha essas ondulações aí ósseas, ele preferiu não mexer, tá? Para não causar problema. Paciente, ó, a dentadura do paciente como era nova, nem dente mais tinha alguns, tá? Totalmente mal adaptada quando você tira toda uma área eritematosa aqui ao redor, tá? Então, óbvio, pessoal, que para eu tratar um paciente desse, uma das primeiras coisas que eu devo fazer é o quê? Interromper bruscamente a utilização dessa prótese. O paciente não pode utilizar a prótese durante o tratamento. Depois que é prescrito a medicação, o paciente volta, ó, com a mucosa bem bonitinha, tá? E claro que tem que se confeccionar uma nova prótese, alterar essa área aqui que não tá legal, tem que fazer uma cirurgia pré-protética para que você encaixe direitinho uma prótese aqui, tá bom? Tudo tranquilo com a eritematosa? A gente vai para a próxima agora, que é bem importante. Veja, essa é a candidíase crônica hiperplásica. A clássica esbranquiçada, pessoal, é a pseudomembranosa. A crônica hiperplásica são placas brancas não removíveis à raspagem. Rafael, e agora? Pois é, ele é o tipo mais raro de candidíase que existe. Inclusive, na própria literatura é muito controverso. O que é que muita gente diz? O que é que muito pesquisador diz? Que isso aqui, na verdade, não é mais uma candidíase, isso aqui é uma leucoplasia, é uma lesão pré-câncer. E realmente parece muito, pessoal. Ó, pequenas áreas esbranquiçadas, tá? Como lesão pré-câncer, áreas esbranquiçadas. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui num raciocínio lógico. Candidíase crônica hiperplásica, eu tenho uma lesão esbranquiçada em áreas que são muito parecidas com a leucoplasia, em sítios da leucoplasia. A lesão é parecida com a leucoplasia, então como é que eu posso ver qual é qual? Como é que eu diferencio? Tem uma manobra bem clássica que a gente faz. Chega um paciente com uma lesão dessa para mim, assim, putz, passei a gaze, não era pseudomembranosa, não saiu. Eu disse, meu Deus, o que eu faço? Poxa, vou passar antifúngico para ele. Por quê? Porque se for uma candidíase crônica hiperplásica, vai melhorar. Então, veja, de tudo que o paciente tinha, só sobrou o quê? Essa partezinha aqui pequena, esbranquiçada. Ah, Rafael, mas você não falou que pode estar misturado ali a leucoplasia com a lesão? Pode, às vezes você não diferencia. Então, de tudo que tinha aqui, pessoal, tudo era fungo. A única coisa que realmente era uma leucoplasia era essa pequena lesão. Professor, e aqui o que é que eu faço? Como a lesão é pequena, eu faço uma biópsia excisional, eu tiro um pedacinho, eu tiro a lesão por completo, perdão, tá? Mando para o patologista. Se ele vê que aqui tem algum grau de distopia, de displasia, perdão,
celular, ele vai mandar que eu faça o acompanhamento para que isso não vire um câncer. Mas uma lesãozinha dessa pequena, pessoal, sem ulcerar, com toda a aparência de ser uma lesão benigna, não vai me causar grandes problemas, tá bom? Existe outro tipo de candidíase, que é a monocutânea, tá certo? Que é a candidíase oral grave. Essa é a candidíase disseminada, tá bom? Eu tenho muitas vezes uma desordem imunológica muito importante aqui. Posso ter algum distúrbio endócrino, posso ter anemia ferropriva envolvida, tá certo? Paciente extremamente anêmico. Esses casos, eles são esporádicos, tá? Apesar de ter um pouco de importância genética envolvida, esse paciente, ele tem também a candidíase oral, da mesma forma normal, só que tem na unha, na pele, ou seja, ela é uma forma disseminada. Lembra quando eu falei, por exemplo, da sífilis secundária? Sífilis primária e secundária. Primária é o cancro, secundária é disseminada. Aqui, pessoal, eu tenho uma candidíase disseminada. Até na esclera, a candidíase aparece. Imagina você ter uma candidíase no olho, meu amigo. Como é que não vai seguir, tá? Essas dedo podre, né? Não sei se vocês já viram alguém. Ah, professor, eu tô com a unha aqui que tá todo o tempo fofada, tá caindo, né? A unha não fica no canto. Provavelmente você tem aí, meu amigo, um fungo nessa unha, tá? Provavelmente o Candida albicans também, ok? Então gravem aí essa situação. Como é que eu faço o diagnóstico de todas essas lesões, pessoal? Todas. É estabelecido muito pelo achado clínico, e aí eu posso fazer a citopatologia. Lembram daquela prática que a gente teve no quarto período, de citopatologia, né, de esfregaçozinho que a gente fez lá? Então, ela pode ser utilizada, pode ser bacana. Você pode fazer também uma cultura com o Candida albicans, e aí você vai ver lá a presença de hifas e de leveduras, tá? Lembrando sempre que você vai ter um emaranhado, normalmente quando é só levedura, ele fica assintomático. Achados os citopatológicos vão demonstrar os micro-organismos, já falei para vocês. Na verdade, pessoal, eu gosto muito de fazer diagnóstico de infecção fúngica passando remédio para o paciente. Aquilo que eu disse para vocês, tem um paciente aqui, ó. Poxa, até que eu faça um citopatológico dele, cadê, meu Deus? Deixa eu voltar. Pronto. Vamos imaginar aqui uma situação que nem essa. Até que eu faço o citopatológico, até que eu faço uma cultura, às vezes você está atendendo num PSF lá na Caixa Prego, longe que só, no sertãozão, não tem essas coisas, às vezes. Então, o que é que eu faço? Eu passo um antifúngico para o paciente. Se o paciente melhorar, pessoal, é porque era o quê? Era o fungo. Se ele não melhorar, é porque é outra coisa que eu vou ter que investigar, tá? Então, não deixa de ser uma forma de se fazer um diagnóstico bacana. Quando ele parece muito ser uma candidíase crônica hiperplásica, que é aquela candidíase que não sai na biópsia, ou não sai na raspagem, quando você está olhando aqui, tem um aspecto meio maligno, faça a biópsia. Não custa nada você fazer a biópsia para você ver algum grau de displasia que possa acontecer ali, tá certo? E como é que eu trato, Rafael? Normalmente, a opção, porque a que tem no posto de saúde, é fácil de você administrar, é a nistatina, tá? A nistatina, para quem nunca viu, ela é 100.000 UI por ml. O que danado é UI, Rafael? São unidades internacionais, tá? Ele é muito eficaz para candidíase, você dá ele em forma de solução. Deixa eu botar aqui como é que você prescreve. Ó, nistatina, aí você vai prescrever 100.000 UI por ml, suspensão. Como é que o paciente faz? Ele faz de 4 a 6 ml por dia, ele vai bochechar. Ali 1 minuto, 2 minutos. Ah, Rafael, como é que eu sei se eu boto o remédio para fora ou só vou engolir o remédio? Se você tiver alguma manifestação na orofaringe, por exemplo, você fez o exame clínico do paciente, deixa eu voltar lá para aquela situação, fiz o exame clínico do paciente e observei aqui que na orofaringe tem manifestação de cândida. Então eu peço para o paciente engolir, porque só fazendo bochecho, pode ser que a solução não chegue lá. Se eu fizer aqui, se eu só tiver manifestação clínica nessa região anterior, não precisa o paciente engolir, tá certo? Ele pode cuspir a medicação sem o menor problema. Por que isso é tão importante, pessoal? Porque se o paciente engole, ele vai ter toda uma ação sistêmica, tá? E de repente pode ser importante. Professor, só tem a nistatina? Não. Você pode usar a anfotericina B, só que essa é para uma forma mais disseminada, aquela mucocutânea, por exemplo, porque ela é intravenosa, tá bom? É muito difícil de encontrar em solução oral. E outra opção bem bacana é o Dactarin. O Dactarin é um gel, tá? É um gel oral que você coloca lá na região e aí você trata a lesão desse jeito. É bom porque ela é aplicada diretamente. Mas aí você vai pensar,
Ah, professor, e se tiver uma lesão lá na orofaringe, como é que você vai passar, meu amigo, com cotonete lá dentro da garganta do cidadão? Você não vai conseguir, tá bom? E aí, realmente, isso pode ser um fator bem complicante. Mas esses são disparadamente os principais, tá bom? Outra infecção fúngica, a candidíase não é única, que normalmente costuma muito cair em prova, é a paracoccidiodomicose. Eu vou botar na prova assim, faça a separação silábica da paracoccidiodomicose, tá certo? Também conhecido como blastomicose da América do Sul. Já aposto aqui com vocês, pessoal. Se é da América do Sul, adivinha qual é o país que é campeão de manifestações dela, né? Nosso Brasil sempre nos dando muito orgulho, tá certo? É uma doença fúngica de maior prevalência na América Central e do Sul. Olha o nome do micro-organismo, pessoal. Paracoccidioides brasiliensis, né? Já tem, assim, essa homenagem, né? O Brasil sempre produzindo coisas muito boas. Ele acomete primariamente, na maioria dos casos, os pulmões, tá? Só que se ele chega ao pulmão, ele vai por inalação. Então, nesse caminho, ele pode passar tanto pela cavidade nasal, como pela cavidade oral em respiradores bucais. Ele foi descrito pela primeira vez em 1908, tá, por Adolf Lutz, no Brasil. Agricultores e moradores dos campos são os mais afetados, principalmente na região amazônica, tá, pessoal? Ele é bastante comum em homens, muito mais do que em mulheres. Por quê? Porque normalmente, principalmente nos primeiros estudos, quem fazia mais o trabalho braçal em campo era os homens, tá bom? Acomete primariamente o trato respiratório, e aí sempre tem aquela questão do sistema imunológico. O paciente, se ele tiver um sistema imunológico debilitado, pode dar complicação, meu povo, tá bom? Ele pode se disseminar para outras áreas, tranquilo. Eu tenho a pele e os linfonodos, que podem ser infectados secundariamente, e aí eu posso ter um caso agudo da doença ou um caso crônico, tá? Normalmente o caso agudo é aquele que tem uma sintomatologia um pouco maior. Eles podem desenvolver um curso crônico e disseminado, tá bom? Tem a forma extrapulmonar, que é disseminado quando eu tenho a cavidade oral. E eu quero muito que vocês gravem esse termozinho aqui, ó. Lesões ulceradas. Eita, meu Deus. O que é que eu fiz aqui? A pessoa apanhando. Lesões ulceradas que apresentam um aspecto moriforme. Como é que isso cai muito em prova? Você tem uma lesão em um paciente que mora na zona rural, na região da Amazônia, não sei o quê, tem uma lesão, tá? Granular com aspecto moriforme, ou seja, em forma de amora, tá certo? São lesões multifocais, muitas vezes com sintomatologia dolorosa. Como é uma infecção disseminada, pessoal, eu posso ter linfadenopatia, tá bom? Pode acontecer sim. E aí eu tenho lesões um pouco ulceradas. Então, essa é uma cena clássica de uma lesão moriforme, tá? Isso é clássico da paracoccidiodomicose, pessoal. Clássico, ó. Olha a lesão moriforme. Essas petequias avermelhadas, eritematosas, tá bom? Bem avermelhado, ó. Aspecto moriforme. Gravem isso que eu tô falando para vocês. Como é uma doença do trato respiratório, o que é que pode acontecer aqui, ó? A parte do nariz também está envolvida, tá? Também desenvolver essas úlcerazinhas. Então, isso não é um achado tão incomum. Como toda boa infecção por fungo, o diagnóstico também pode ser feito pela citologia esfoliativa, né, pela citopatologia. Exames radiográficos, pessoal, eles podem ser bem indicados quando eu tenho envolvimento pulmonar, mas aí o paciente tem que ter toda uma manifestação clínica daquilo, tá bom? Sorológico pode ser utilizado também. E aí, para tratar, eu vou pensar em vários tipos de antifúngicos, itraconazol, fluconazol, até a anfotericina B, para a forma mais disseminada, que é intravenosa, eu posso pensar também. Ou seja, essa é uma infecção mais disseminada, essa é uma infecção que tem uma manifestação mais séria do que a da candidíase, tá certo? No seu curso normal. Então, é uma infecção que eu tenho que ficar bastante de olho, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão tão calados, meu Deus do céu. Professor, a quelocandidose vai ter características parecidas com a quelite esfoliativa? Sim, perfeito. Deve-se pensar, talvez, em tratamentos semelhantes para ambas? Vamos lá, foi ótima a sua pergunta. Pode parecer, pode sim. E aí, lembra que a quelite esfoliativa tem toda a situação de
do paciente também está ficando ali, passando a língua, e você tem que fazer todo aquele tratamento psicológico, psiquiátrico com os pacientes algumas vezes, então, claro, você vai aí para o mesmo curso, tá? Uma coisa que é importante notar aqui, Beatriz, é que a infecção fúngica, ela está muito associada com a baixa imunológica. Então, não se justifica um paciente que seja especial, ele também tem uma baixa imunológica, a não ser que a doença dele leve a isso. Então, muitas vezes, esses pacientes são maltratados, são desnutridos, e é isso que você tem que separar. Mas, sim, os tratamentos são bem semelhantes, tá bom? Esses nomes não ajudam, não. Os nomes não são fáceis, tá certo? É complicado, bem complicado. Principalmente a paracoxoidomicose. Tem outros piores, né? Mas que eu não botei aqui porque são muito, muito raros, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Tudo certo? Vamos embora, então. Tem mais coisa para a gente ver aqui. Infecção por protozoário. Essa aqui é uma infecção que vocês já devem ter ouvido falar também na época do colégio, chamado de leishmaniose, tá bom? Mais famosa como calazar, que é uma doença que muitas vezes mata coitadinho dos cachorros, tá bom? Então é uma doença infecciosa não contagiosa, tá? Causada por diferentes espécies de protozoário do gênero Leishmania. O que eu quero dizer quando é não contagiosa, professor? Que ela não passa diretamente de pessoa para pessoa, tá? Então, um paciente que tem leishmaniose não vai passar para outro. Ele pode acometer pele ou mucosa, se acomete mucosa, pode acometer cavidade oral, que é mucosa, tá bom? Na forma primária, pessoal, ela é predominantemente zoonótica, ou seja, cães e outros mamíferos que não seres humanos, tá bom? O ser humano, normalmente, ele é envolvido secundariamente. Por quê? Porque a gente domesticou os cachorros e os cachorros convivem com a gente. Então, o que é que pode acontecer? Se o cachorro estiver doente e nessa onda, nesse meio, você tiver o mosquito... Esse aqui, tenho certeza que vocês lembram da biologia, ouviram falar em alguma vez, pessoal. Os flebotomíneos, o famoso mosquito pólvora. Então, deixa eu explicar aqui como é que funciona. A leishmaniose é uma doença do cachorro, normalmente. Só que o mosquito vai, pica o cachorro. Depois ele vai, pica a pessoa. E aí acaba que você desenvolve a doença, tá certo? Então, é a principal doença causada por protozoário que a gente tem que possa ter essa manifestação oral. A gente tem 3 apresentações clínicas principais, tá bom? A cutânea, que é a leishmania mexicana, tá? 95%. A mucocutânea, que é importante para a gente, sempre o Brasil representado, né? A brasiliensis. E a visceral, que é o calazar, que é a leishmaniose, a leishmania donovani. Essa vocês devem, certeza, ter ouvido falar na vida de vocês, tá? Como é que é a característica clínica, pessoal? Vocês têm lesões únicas, né? Uma úlcera bem evidente, principalmente no local da picada do inseto, tá bom? E aí ela vai evoluir para uma pápula ou um nódulo elevado. Então veja que fica uma úlcera bem importante, tá? É uma lesãozinha bem importante, bem evidente. Pode ter acometimento da mucosa oral também, né? A forma mucocutânea dela. A doença se torna destrutiva ou úlcero vegetativa, quase não sai, e granulomatosa, tá? E aí o que é que você vai ter? Granulações grosseiras, pessoal. É uma manifestação bem feia, normalmente, tá? Normalmente associada a sintomatologia dolorosa, dificuldade de deglutição, cialorreia, o paciente salivando a todo momento, um odor fétido. Muitas vezes é confundido até com câncer, dependendo do local. E aí você pode ter lábio, palato duro, palato mole, úvula, tá? Então vejam, ó, que é uma lesão bem ulcerada, bem diferente, tá certo? É uma manifestação bem ulcerada realmente. Mas lembrem que a manifestação clássica é mais uma úlcera na pele. Então não tem como dissociar o diagnóstico um do outro, tá bom? Ó? Então lesões bem evidentes, pessoal, bem grandes, ó, de leishmaniose, tá? Lesões bem grandes de leishmaniose. Lembram muito as lesões, pessoal? Tem muitas lesões parecidas. Quantas lesões eu já mostrei aqui bem parecidas com essa? Lesões ulceradas, tá? Podem acontecer, com certeza, tá bom? Diagnóstico, pessoal, é um verdadeiro desafio, principalmente pela manifestação oral. E aí você tem que diferenciar de muitas coisas, como câncer, como sífilis terciária, como psoríase, como lúpus. Tem muito de manifestação dessa, tá bom? Pode ser paracoxoidomicose, histoplasmose, enfim. É muito, muito, muito difícil. Como normalmente não tem envolvimento gengival, tá certo? Dificilmente o paciente chega para você e olha, não, isso aqui é uma leishmaniose, com certeza, tá? Então vai precisar
de uma avaliação, vai precisar de exames diagnósticos específicos, tem um teste cutâneo de Montenegro, é normalmente um diagnóstico médico, pessoal. A gente, como dentista, a gente vai dar uma aliviada nessas manifestações sintomatológicas que o paciente pode ter, tá? Ajudar um pouco, dar algumas hipóteses diagnósticas, mas não é nossa obrigação de jeito nenhum fazer um diagnóstico aqui tão preciso. A não ser que você faça um exame histopatológico, né? Você faça uma biópsia, mande, e aí o patologista ele consiga, de alguma maneira, identificar o micro-organismo, tá? Que normalmente vai ser imunohistoquímica, é um diagnóstico não tão fácil, tá? Tratamento, pessoal, ele é igualmente variável, controverso, não tem um consenso, tá bom? Sobre o tipo, tá? O período e a utilização. Tem alguns remédios que são usados, tá? Antimônio, lipídios, associados à anfotericina, enfim. Tem um monte aí de remédio que não é nossa obrigação de prescrever. Você nunca vai tratar a leishmaniose de um paciente, tá certo? Vamos para a última parte, que é a das infecções virais, tá bom? E aí a gente vai começar as infecções virais, pessoal, pela mais comum delas, que é a que mais vocês vão identificar, que é a infecção pela herpes. É disparadamente a mais comum. Então, quantas e quantas vezes vocês já viram um paciente com uma feridinha na boca, com uma feridinha no local, e etc, é herpes. A herpes, pessoal, é normalmente causada pelo um vírus da família do HSV, tá certo? Que é o herpes vírus simples tipo 1. E aí elas vai causar outras doenças também, como a varicela, a herpes zoster, tá bom? Mononucleose infecciosa, que é a famosa doença do beijo. O pessoal depois aí do São João de Caruaru aparece bastante no consultório com manifestações clínicas dessa doença, tá bom? E podem ser causadas também pelo herpes vírus do tipo 2, né? Então, os dois principais, herpes vírus tipo 1 e herpes vírus tipo 2. Porém, o tipo 2, ela tem uma predileção maior pela região genital. Então, a maioria das vezes que a gente vai ver em lesões da cavidade oral é do tipo 1, tá bom? Ó, região de cabeça e pescoço é mais afetada pelo tipo 1. Pode ser transmitido pelo contato de uma pessoa infectada a outra, e aí como é que funciona? De uma maneira bem assim. Você foi ali para Tamandaré, passou as férias ali em janeiro todo, Tamandaré no sol, né? Na época que podia ter as aglomerações, nos barcos, não sei aonde. E aí sai beijando todo mundo. Muitos pacientes, por passarem aquela época tomando muito sol, não se alimentando direito, eles começam a ter lesões ativas, né? As feridinhas na boca. No Ceará, a gente costumava chamar muito essas lesões de boqueira, né? Elas são muito comuns na fase de adolescência, de irem aparecendo. A HSV2, como é normalmente na região genital, claro que normalmente vai ser transmitido pelo contato sexual, tá bom? O indivíduo exposto ao vírus, ele vai desenvolver uma infecção primária. Essa infecção primária, pessoal, da herpes, normalmente ela é assintomática. E aí o que é que o vírus faz? Ele fica lá guardadinho no tecido nervoso, como se nada tivesse acontecendo. Essa infecção primária normalmente não tem uma manifestação clínica importante, tá bom? E aí ele fica lá guardadinho nas áreas neurais, por exemplo, ele pode ficar no gânglio trigeminal, ele tem muita predileção pelas áreas normais. Quando você tem uma infecção secundária, ou seja, quando você tem, mais uma vez, uma baixa imunológica, é que ele vai aparecer. Então, na primeira oportunidade que você é inoculado, pessoal, pelo vírus da herpes, você não pode ter nada. Mas depois, em uma segunda situação, você pode ter uma manifestação clínica. E aí, desde já, eu já vou plantando aqui na cabeça de vocês um hábito que é bem comum das pessoas fazerem com os bebês, né? Imagina, aquele hábito de você dar selinho na boca de bebê, né? Por onde é que passou sua boca, meu amigo? Preste atenção nessas coisas. Porque o bebê, ele não tem um sistema imunológico completo. E aí, às vezes, causa uma desgraça que eu vou mostrar para vocês, que é complicado, tá? E lembrem que a herpes, ela é uma manifestação clínica de úlcera, ou seja, vai doer bastante, muito, muito mesmo, tá certo? Então, a transmissão do vírus, ele se dá pela saliva da pessoa contaminada, tá? Mas sem lesões ativas. Então, a forma principal de eu transmitir é quando eu tô com a ferida na boca. Mas, mesmo que eu não esteja com essa ferida, até 10% dessa situação eu posso transmitir quando você beija uma pessoa ali que tem herpes, tá bom? Professor, mas como é que eu vou saber que a pessoa tem? Não dá para saber, pessoal. É o famoso quem vê cara não vê coração, tá bom? Digo que quase toda a população tem o vírus da herpes, tá? Claro que tem que saber se ele está manifestado ali ou não. Como é que eu vejo isso clinicamente, tá? São múltiplas vesículas e ulcerações. A infecção primária, eu falei para vocês, ela é assintomática. Quando ela tem presença de sintomas, pessoal, ela é chamada, gravem isso aqui também, ó,
gengivo estomatite herpética primária aguda. Mais um nomezinho bacana para vocês, que é... Oxe, meu Deus, não consigo destacar. Mais uma lesão aqui bacana para vocês decorarem é gengivo estomatite herpética primária aguda. O que é isso? Falei para vocês que a manifestação primária normalmente não causa manifestação clínica, a não ser que o paciente tenha uma baixa imunológica muito grande. E essa é uma, por exemplo, numa criança, num bebezinho, é uma baixa imunológica grande que ele tem. A gengiva estomatite herpética primária aguda, né, ela é caracterizada pela presença de múltiplas úlceras que não são antecedidas por vesícula, meu povo. Lesões de herpes normalmente são vesículo-bolhosas. Aparece uma bolinha ou que depois vai ulcerar, uma vesículazinha que depois vai ulcerar. Normalmente, os pacientes costumam relatar sintomatologia dolorosa nesses casos, tá bom? A língua, a mucosa e a gengiva são bastante acometidos. A região de vermelhão do lábio também pode ser bem acometido, tá certo? As úlceras normalmente são puntiformes, com contorno irregular. E aí eu vou mostrar várias imagens para vocês aqui, para vocês irem gravando. Podem se fusionar, inclusive, causando úlceras maiores, tá bom? E aí, quando é algo mais sistêmico, eu posso ter linfadenopatia, febre, ficar prostrado de cama e por aí vai, tá bom? Então, essa é uma manifestação de herpes muito característica na infância. Veja que eu tenho aqui uma criança, pessoal. Ah, professor, não é uma afta, não? É parecido com a afta, né? Mas muito cuidado, ó. Veja aqui em cima a manifestação clínica mais importante, múltiplas lesões. Então, muitas vezes, meu povo, olha a coitada dessa criança. Olha o hábitozinho de ficar dando selinho na criança. Então, se você tem algum adulto, convive com um bebezinho e tudo, criança, parem com esse hábito, pessoal. O nosso sistema imunológico de adulto é completamente diferente. Então, você pode não ter uma manifestação clínica, mas quando você cria esse hábito de ficar transmitindo, professor, mas não é beijo com saliva, certo? Mas às vezes fica o resto da saliva aqui no lábio. E aí você pode passar para a criança. Tudo isso é lesão ulcerada. Então, guarda aí na sua cabeça. Quando você teve uma afta, doeu? Doeu. Agora imagine várias situações como essa ao mesmo tempo, tá? Outras manifestações, pode aparecer no palato também, tem outras manifestações clínicas. Manifestação clínica num paciente adulto. Professor, mas a inoculação inicial normalmente não é sintomática? Não é sintomática. A não ser que o paciente já tenha uma baixa imunológica clínica dele mesmo, tá certo? A infecção secundária, então vamos lá. Numa fase inicial não é para acontecer nada. Quando acontece, eu tenho a gengiva estomatite herpética primária aguda. É a primeira fase da doença com sintomatologia, mas o ideal é que não aconteça nada. Na verdade, vai acontecer mesmo na infecção secundária, que é a famosa herpes labial. E aí, antes, pessoal, você tem uns sintomas prodrômicos, que são aqueles sintomas clássicos, que são bem aparentes, como dor, dormência e coceirinha na região. Então, quem já teve herpes labial, com certeza vai lembrar dessa situação, tá bom? Então, após esse período, surgem as múltiplas vesículas, que depois vão se transformar em crostas ou lesões erosivas, tá bom? Tudo isso costuma durar uns 10 dias. Então, quem já viu uma situação assim? Veja como a manifestação clínica ela é secundária. Aqui eu tenho vesículas, ou seja, eu tenho bolinhas cheios de um líquido, que vão estourar e se transformar depois em erosão ou úlcera, tá? Em áreas erosivas ou úlcera. Então, essa é a herpes clássica. Mais uma vez, para que vocês entendam, eu digo, essa é a manifestação secundária, pessoal. Então, você já beijou alguém ali que tinha herpes? Pegou a herpes, beleza. Ela ficou inoculada. Num segundo momento, quando você teve uma baixa imunológica, passou o mês lá em Tamandaré, tomando cachaça, imunidade baixa, tempo que tinha lá aquele Tamandaré Fest, não sei nem se existe ainda hoje. Pronto, passei o mês ali em Praia dos Carreiros fazendo isso. A imunidade vai lá para baixo. Aí pode acontecer situações que nem essa, tá bom? Tem outras regiões que podem aparecer também, extraorais, como nariz, região geniana, mental. E aí, pessoal, normalmente, às vezes, eu posso acontecer a herpes no dedo também. Deixa eu mostrar umas imagens aqui que pode ser que vocês já tenham visto alguma vez ou tenha acontecido com vocês, como panarício herpético ou herpes digital, tá? Ó, até quando você fica com aquela herpes aqui no dedo também, tá bom? Prestem atenção nessas situações. Lembrando que, apesar de ser bem feio, essas vesículas, tá? Elas ficam direitinho, elas cicatrizam direitinho de 7 a 10 dias. Elas não vão causar problemas maiores, tá bom?
Clinicamente, essas lesões, as lesões orais do herpes secundário, elas ajudam muito no diagnóstico, tá? Essa herpes labial, isso aqui é uma característica clássica, pessoal. Chega muito, muito, muito no consultório mesmo, pessoas querendo tratar isso, tá bom? Eu tenho pequenas e múltiplas ulcerações que frequentemente acometem o palato duro e a gengiva inserida, já mostrei para vocês. Assim como na pele, o tempo também é de 7 a 10 dias. Então, eu posso ter essas lesões ulceradas, pequenininhas, ó, como aconteceu ali no meu dedo, pequenininho, como aconteceu no meu lábio, também dentro da cavidade oral. Apesar de ser mais difícil, mas pode acontecer também, tá bom? Pacientes imunossuprimidos sempre têm envolvimento de imunossupressão. Viram, pessoal, que todas as infecções que eu mostrei até agora, eu sempre citei. Por que isso é tão importante? Porque a cavidade oral, pessoal, é um sinal que você tem ali. Poxa, a minha cavidade oral ali está aparecendo alguma coisa que está muito errada. E aí eu trato e simplesmente eu esqueço do meu paciente. Se ele está tendo aquela manifestação e eu não esperava que ele tivesse, meu povo, é porque tem alguma coisa errada. E ali eu tenho alguma imunossupressão importante, tá? Inclusive a AIDS também. Olha a AIDS aparecendo mais uma vez. Quando eu terminar a aula inteira, quando eu terminar toda essa parte, eu vou dizer assim para vocês. Pessoal, quando um paciente é HIV positivo e ele tem uma baixa imunológica importante, quantas lesões podem aparecer nesse paciente? E aí você vai sair ali me distribuindo, dizendo tudo, para que você já entenda que a baixa imunológica importante, você pode ajudar no diagnóstico de HIV, tá? Lembra que eu falei da candidíase? O paciente com HIV, normalmente ele tem candidíase, é um dos primeiros sinais que você tem. Então, você pode ajudar ali naquele tratamento de um paciente que desconhece a doença, tá bom? Pacientes costumam relatar que perceberam as lesões após a exposição solar intensa, ó, Tamandaré, ó, Praia dos Carneiros aí, algum traumatismo, tá? Frio ou após outras doenças, ou seja, tudo que pode causar uma alteração imunológica, tá bom? Diagnóstico, eu tenho vários testes para fazer. A avaliação clínica, ela é importante, tá bom? Mas aí eu posso fazer um teste de cultura viral, imunohistoquímica, um PCR, algum teste sorológico. Qual o teste para verificar se você já teve exposição ao coronavírus? O teste sorológico, para saber se você tem anticorpos específicos para ele. Quem causa a herpes bucal? Normalmente não é HSV1. Então, quando você faz o teste sorológico, você vai descobrir se você tem o anti-HSV1, que é um anticorpo específico. Do mesmo jeito, quando você tem hepatite, você faz o anti-HBS, para saber se você tem um anticorpo específico para hepatite. Porque se você tem esse anticorpo, quer dizer que você já teve contato com o micro-organismo, tá bom? Imunofluorescência também pode ser utilizada, tá? Biópsia incisional, citologia esfoliativa, são válidas, pessoal, mas eu normalmente faço diagnóstico só clínico. O paciente chega com uma lesão dessa, clássica, no consultório, tá certo? Nessa situação da gengiva-estomatite herpética, não chega tanto, porque normalmente fica na pediatria. O próprio médico, ele já percebe, ele já tem uma frequência de casos como esse, e como ele sabe que é uma doença viral, normalmente ele espera ou regredir, ou ele faz algum tipo de tratamento. Vocês sabem, pessoal, que tratar vírus não é uma coisa fácil, né? Você tem remédio para antibiótico, você tem antibiótico, tem remédio para fungo, tem remédio para protozoário, mas quando chega no vírus, complica. Por quê? Porque o vírus ele tem uma alta taxa de replicação e ele consegue se mutar muito. Por isso que quando a gente está com gripe, qual é o remédio que a gente toma para ficar bom? É vitamina C, não. A vitamina C, ela ajuda o sistema imunológico a gente se defender. Você toma paracetamol de pirona. É para matar a gripe? Não, você toma por conta da sintomatologia. Ah, eu vou tomar o que mais? Xarope. Não, xarope você toma por causa da tosse, também não é para curar a sua gripe, tá? Como é que a gripe se cura? Sozinha. O sistema imunológico, ele age ali para curar tudo, tá certo? Então, aqui os testes. O tratamento, pessoal, normalmente você deixa ela cicatrizar só, tá? Ela é autolimitado. Eu posso escolher algumas medicações para dar uma acelerada no processo. Por exemplo, a ciclovir, mas não é garantido que vá funcionar completamente, tá? Mas como o paciente, às vezes, ele pode usar uma pomadinha, esse creme, ele não gosta daquela vesícula, né? Como eu disse, no Ceará a gente chamava aquilo muito de boqueira, como a candidíase a gente chama de sapinho, lá a gente chamava assim também.